Olá pessoal, tudo bem? Eu vim aqui hoje para falar com vocês sobre consciência vibracional, né? O que é isso? É como o nosso corpo está vibrando para alguma coisa ou por alguma coisa. Geralmente, quando nós ficamos muito felizes, nós vibramos, né? Quando nós somos vitoriosos, nós vibramos. Mas não é exatamente isso, porque essa vibração que nós temos quando nós estamos felizes ou quando somos vitoriosos é diferente dessa vibração do campo vibracional do nosso corpo. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, que estão com o corpo no lugar, né? Está tudo certo, mas elas de fato, me desculpem, estão mortas, elas não vibram. Então, se você observar, você vai ver muitas pessoas andando pela rua fora, que isso é chocante para mim, como se fosse um robô, né? Ou como se fosse um manequim, sem que tenha alma dentro delas, sem que tenha vida dentro delas, né? Elas não estão vibrando de fato. Elas podem até estar falando muito, estar se movimentando muito, mas vibrando não. A vibração é algo interno, tá? E nós paramos de vibrar quando a gente tem uma decepção muito grande, quando a gente sente medos, né? Quando a gente está com um bloqueio emocional, nós paramos de vibrar. Então o músculo, ele fica cheio de energia, como se fosse essa bolinha dura, ó. É um músculo cheio de energia, ó. E por mais que eu aperte, né, eu não sinto nada. Agora, quando há uma vibração dentro do músculo, é como se fosse essa outra bolinha que você aperta e ela faz isso, ó, né? Ela vai mudando a forma dela e ela nos deixa tocá-la, vamos dizer assim. Então, muitas pessoas estão endurecendo muito e estão ficando geladas emocionalmente. Então, principalmente nesses dias, né, que nós estamos passando por essa quarentena e que o medo está instalado, o pânico, inclusive pânico, está instalado em muitas pessoas, elas endureceram, igual essa bolinha aqui, tá? Se não tiver ficado pior, que é congelar, um congelamento emocional, como se isso fosse livrá-las, né, do vírus ou de alguma coisa ruim. Então, quando a gente sente essa insegurança ou essa insatisfação, a nossa defesa inconsciente, vamos dizer assim, é congelar, endurecer. É como se isso aqui fosse o nosso guardião. Só que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós precisamos respirar corretamente para chegar no nosso centro verdadeiro, para que nós possamos não nos perder nisso tudo, né? Senão a gente vai se perder. E eu penso muito do pânico que está acontecendo dentro de muita gente. E qual vai ser o reflexo disso mais tarde? Acabou a pandemia, todo mundo pode sair na rua. E como que vai ser isso? Então eu morei muito tempo na Alemanha e lá eu percebi que as pessoas tinham alguns traumas de guerra, né? E uma alemã muito amiga minha me disse que a melhor distância entre duas pessoas era de um braço esticado. Imagina isso. Mais ou menos esse 1 metro de distância uma pessoa da outra. Que não era necessário ficar chegando muito próximo do outro, abraçar, beijar e tudo mais que nós brasileiros gostamos de fazer, né? Então lá eu fiquei um pouco assustada quando me falaram isso e comecei a perceber esse distanciamento que já existe lá. E quando alguém se aproximava muito um do outro, eles olhavam com os olhos arregalados. Naquela época eu não entendi, eu achava só que era um trauma de guerra, alguma coisa assim. Mas agora, passando por essa pandemia, eu me preocupo muito com o que vai ficar depois, né? Como que nós vamos ficar depois? Será que nós vamos continuar com medo um do outro, nos afastando um do outro? Ou nós vamos simplesmente esquecer isso e voltar a ser brasileiros? Não sei.
a tendência é que vocês endureçam, que a gente endureça. Então, em vez de a gente brilhar como cristal, como eu disse na outra live, que nós somos como um cristal, em vez da gente brilhar e vibrar, nós vamos endurecer. Isso não funciona, tá? Quando o músculo está cheio de energia, né, e está reprimido, o que acontece é que nós começamos a adoecer, tá? Porque o excesso de energia faz tanto mal quanto a falta. Então, se você tem muita energia dentro de você e não expressa isso de forma alguma, você vai adoecendo, você vai se deprimindo, né? Você pode se tornar uma pessoa irritada, etc. Então, vamos com muita calma, passando por esse processo, mas cuidando muito de nós. E eu tenho recebido muitas pessoas falando que não tem tempo para meditar, né? Não dou conta, não consigo, não tenho tempo para meditar. Isso não é novidade para mim, porque eu sempre escutei pessoas falando que tem tempo para tudo, mas de menos para meditar. Mas o que é meditar? Meditar é você ficar consigo mesmo, né? É a sua intimidade, é você fechar os olhos, mergulhar dentro de si e estar consigo mesmo. Então você põe todas as outras coisas na sua frente. Não ter tempo de meditar para mim é me deixar por último na fila. Colocar todas as outras pessoas na minha frente, todas as outras situações na minha frente. Só que o agente de todas as situações somos nós. E nós precisamos ficar bem, ficar saudáveis, para que nós possamos ter uma vida boa, né? Muitas pessoas falam, quando que isso vai acabar? Eu quero ter uma vida boa, né? Tá bom, então a vida boa começa de dentro para fora. A vida boa não começa de fora para dentro, mas de dentro para fora. Então nós precisamos manter a vibração e precisamos ter saúde. Saúde na emoção, no nosso centro emocional. Não é só saúde física, né? Eu sou super saudável, faço tudo direito. Não. Quando você perde a capacidade de se emocionar, quando você perde a sua capacidade de trocar com o outro, você começa a adoecer emocionalmente. E essa doença emocional, que muitas vezes ela se expressa como uma depressão ou ansiedade, ela é muito séria e muito grave. Então, eu acho que todos precisam refletir muito sobre esse tempo que a pessoa se dá. Qual que é o seu tempo? Eu estou trabalhando na pandemia, então por eu estar em casa eu tenho muito mais coisa para fazer no trabalho. Quer dizer, antes você saía de casa, entendeu? Então a gente falava que não tinha tempo porque a gente saía de casa. Eu chego em casa muito cansado, não dou conta. E agora que você está dentro de casa, como que você organiza ou está organizando o seu tempo e espaço para você ficar com você? Como que você está organizando isso, né? Eu estou falando isso porque eu conheço profundamente o caminho da meditação e sei dos seus benefícios. E sei o quanto ela nos faz bem, né? E estou aqui para alertar vocês para parar tudo que estão fazendo e abrir na agenda um espaço para você ficar com você mesmo, para você respirar, para você se compreender, para você centrar a sua energia, principalmente centrar a energia. E quando a vibração chega, a gente sente muita alegria, muita vontade de viver, de fazer coisas, de dançar, de ver as pessoas e tudo mais. Quando a vibração vai embora, nós começamos a adoecer, a nos deprimir e a seguir uma morte em vida, né? Então tem muitas pessoas que estão andando pela rua assim como um morto em vida, sem emoção. Nada emociona essas pessoas, nem para o bem, nem para o mal. Se você frear o carro em cima delas, elas não percebem, elas não têm reação. Então eu tenho visto muitas pessoas assim, sem reação. E o que é isso? É a depressão profunda que está dentro dela. É isso aqui que está dentro dela. Depressão profunda. Então se você estiver sem reação, entenda que você já está com depressão. E qual que é a saída principal? A saída principal é através da respiração. Nós precisamos respirar corretamente para liberar a energia que está contida dentro de nós.
E além de respirar corretamente, nós precisamos chegar nisso aqui, ó, que é a vibração. É um sistema vibracional que nós temos e que ele precisa funcionar. Nosso sistema vibracional precisa funcionar. Ele não pode ficar bloqueado, tá? Porque esse sistema vibracional é a nossa alegria. Olha para as crianças têm o sistema vibracional delas livre, quase todas, né? A não ser aquelas que já estão traumatizadas. Você pode até olhar para o seu filho e ver, ele está vibrando? Ele vibra com as coisas? Ou ele simplesmente já é um velho, né? Já não vibra com mais nada. Quando a idade chega, é natural que a vibração diminua, mas não é o correto. Por que a vibração do velho diminui? Primeiro que ele faz menos movimentos, né? Ele respira mais contido, né? Então, para todas as pessoas, independente da idade, nós temos que começar respirando. Aprender a respirar, tentar liberar os pulmões, né? Para que todos os músculos comecem a funcionar corretamente, para que todo o seu sistema de chakras comece a funcionar corretamente. Nós temos vários níveis de consciência e um dos níveis da nossa consciência é a consciência vibracional. Ou seja, eu estou vibrando, por exemplo, se eu dou um exercício, coloque suas mãos assim e sinta. Eu estou sentindo a vibração das minhas mãos aqui agora. Eu só não posso passar isso para vocês, né? Mas vocês aí podem fazer. Faça isso com as mãos, relaxa os ombros, os cotovelos e observa se você sente um circuito energético, né? Um circuito elétrico em suas mãos. Isso é vibração. Você sente um circuito elétrico nos seus pés, nas suas pernas. Isso é vibração. Então, existe uma ciência que se chama bioenergética, a qual eu já estudo há muitos anos, que ela tem o propósito de centrar a pessoa, de trazê-la para a Terra, vamos dizer assim, e a partir desse centramento, o corpo começa a ficar mais saudável, ele começa a ficar mais vibrante e você começa a ter mais energia, a ter mais vontade de viver. A bioenergética nos ensina que nós devemos começar a conscientização vibracional pelos pés. Não é aqui. São os pés. Eu preciso sentir meus pés no chão, né? Se quiser fazer um exercício, imagina que você está amassando barro com seus pés, né? Então vai movimentando seus pés aí onde você está, ou fica em pé, faça isso. Sinta isso, como se você estivesse amassando barro com os seus pés. Você já vai poder ter uma noção da vibração que você precisa sentir. Uma outra coisa importantíssima é nós começarmos a jogar o peso do corpo no peito dos pés e depois para a sola dos pés. Por quê? Porque geralmente nós jogamos o peso do nosso corpo no lugar errado. Os nossos pés funcionam como raízes. Imagina a raiz de uma árvore. Os nossos pés funcionam como raízes. O que dá sustentação para uma árvore, seja ela pequena ou grande, são as raízes plantadas na terra. E para nós não é diferente, não. O que acontece quando nós nos desligamos disso? Nós começamos a flutuar. E se a gente começa a flutuar, a gente perde o centro, né? E quando nós perdemos o centro, nós começamos a sentir insegurança, sentimos medo. E nós transferimos a região dos pés, que deveria estar segurando o nosso peso, para os joelhos, por exemplo. Aí você sente muitas dores nos joelhos, para os tornozelos, né? Para a coluna lombar, que é muito comum as pessoas sentirem pressão demais na coluna lombar. Por quê? Mesmo sentados, a gente tem que sentir os pés, tá? Se você não sente os pés quando você está sentado, você vai transferir esse peso ou toda a tensão que você estiver sentindo para a sua coluna lombar. Então é muito comum as pessoas terem dores nos quadris, né? Dores na lombar e até nos ombros, que às vezes transfere para cá, para os ombros, né? Ou para o estômago. Se vocês quiserem, nós podemos fazer uma série
só mostrando como são os exercícios de bioenergética, que são exercícios muito bons, né? Para que a gente, primeiro, entre no corpo. Depois que a gente já estiver aqui no corpo, sentindo que a gente tem um corpo, nós podemos sair dele. Porque o nosso problema maior não é sair do corpo, ver coisas, né? Ir para outro espaço. Nosso problema maior é voltar para o corpo, voltar para casa. Porque quando a gente sente algum medo, ou mesmo quando a gente se assusta, ou tem uma decepção, ou perde alguém, a defesa principal é sair do corpo. Nós temos essa tendência de sair do corpo. Então, o que é sair do corpo? Eu me desconecto do meu corpo, eu me desconecto da minha dor, eu me desconecto do que eu estou sentindo. Vocês estão lembrados que eu dei uma meditação, saia da ignorância, né? Me tire a ignorância? É mais ou menos isso. A gente vai ignorar o que é difícil para nós, só que ignorar não resolve o nosso problema. Nós temos que sentir o que nós estamos sentindo. Ignorar não resolve o problema. Você só adia e vai ficando cada vez mais difícil de achar o ponto. Então, tem pessoas que tomam medicamentos, tem pessoas que fazem qualquer coisa, né, para encontrar esse ser que morava dentro dela, que sumiu, que desapareceu. Então, ela está insatisfeita. Então, se ela estiver insatisfeita, ela vai fazer o quê? Ela vai comer muito, ela vai falar muito, ela vai se sentir irritada e assim por diante. Então, nada que vá aumentar o nosso estresse é bom, porque o estresse, ele cria tensão, e a tensão cria o estresse, né? Então, a gente tem que prestar muita atenção, assim, como que eu estou criando estresse na minha vida? Eu estou em casa, não tem tempo para nada, não tem tempo para mim, acabou o dia e eu fiz tudo para todo mundo, como sempre, como era quando você saía de casa para trabalhar, e não sentou, não relaxou, não sentiu os pés. Então, é muito, muito importante nós começarmos pelos pés, tá? Então, no primeiro momento, eu gostaria que vocês colocassem os pés no chão. Quem quiser pode se levantar, fique em pé. Só para fazer um teste. Fique em pé, afasta um pé do outro uns 25 centímetros, pisa no chão. Relaxa o quadril, relaxa a lombar. Põe o bumbum para trás só um pouquinho. Você não pode ficar com os joelhos muito esticados, nem o quadril tenso. Põe o bumbum para trás. Respira fundo no abdômen, solte o ar só um pouco. Inspira, enche. Expira, solta um pouquinho. Inspira, enche, expira, solta um pouquinho. Inspira, enche, expira, solta um pouquinho. Vai fazendo. Inspira, enche, expira, solta um pouquinho. Mantenha-se sobre os seus pés. E agora vai inclinando o tronco para frente e transferindo todo o ponto de equilíbrio do corpo para o peito do pé. A gente vai inclinando e vai transferindo o equilíbrio do corpo para o peito do pé. E vai outra vez e outra vez, até sentir que realmente você está sobre seus pés. Respira fundo, solte o ar pela boca. Agora nós vamos respirar só pela boca, não se preocupe com o seu nariz. Inspire, solta o ar. Pode puxar o ar e soltar o ar, sempre pela boca, tá? Agora jogue o seu tronco para frente e coloque as pontas dos dedos no chão. Solte a sua cabeça para dentro e continue respirando pela boca. Vai soltando o ar, vai soltando o ar, vai soltando o ar. Pare, espere e observa. Fica aí. Observa onde está o peso do seu corpo, talvez as suas costas. Se você sentir que o peso está nas costas, transfira para o peito do pé. Vai, inclina para frente, um pouco para trás, até você sentir o peito dos pés. Fica aí. Pare, desenrole a coluna, devagarinho. Último, levantar a cabeça. Deixa o queixo no peito até você subir tudo. Suba bem devagarinho a sua cabeça. Feche seus olhos e respire. Observe se você está sentindo uma vibração nos pés.
Se não estiver, vamos outra vez, de outra forma. Inspira, expira e vá até o chão, colocando as pontas dos dedos no chão. Aí, nesse lugar, com o corpo assim inclinado para frente, você vai soltar o ar só pela boca. Vai. Solta várias vezes. E observa, na medida que você vai soltando esse ar, né? Você vai conseguindo transferir todo o peso do corpo, pode estar nos ombros, nos braços, no abdômen. Solta tudo lá nos pés. Quando você solta, que a energia chega nos pés, imediatamente você começa a sentir uma vibração. E essa vibração ela vai subir pelo seu corpo. Esse mesmo exercício é feito para aumentar a capacidade sexual, tá? Não é a capacidade sexual no sentido de potência, não. No sentido de sentir o prazer sexual, que muitas pessoas também não sentem. Por que elas não sentem? Porque elas estão bloqueadas. Elas estão assim. Se elas estão assim, elas não vibram. Se elas não vibram, elas não sentem, tá? Então, às vezes você cria fantasias para tentar sentir alguma coisa, continua tudo aqui, não é aqui, tem que passar para os pés, né? Então, nesse primeiro momento, eu quero só isso, que você sinta os pés. Agora, quem está sentado numa cadeira pode fazer também. Inclina o corpo para frente na cadeira, sente-se bem na beiradinha da cadeira, inclina o corpo para frente, inclina o corpo para trás, bem na beiradinha. Inclina o corpo para frente e para trás, sentindo o quadril. Vai de novo e agora joga a cabeça para baixo e põe as mãos no chão. No caso de você estar sentado, você pode pôr as mãos com as palmas abertas no chão. Respire só pela boca, 3 vezes, bem forte. E depois retorna. E vai levantando o seu corpo até subir a sua cabeça. Fique aí e sinta se você está vibrando. E perceba onde está tenso. Por exemplo, nós temos a tendência a contrair os glúteos, a colocar a barriga para dentro. Relaxa a barriga. Ninguém está vendo sua barriga agora. Relaxa a sua barriga e vai observando que o corpo ele vai se equilibrando. Se você vai ajustando o corpo onde ele tem que ficar, ele vai fazendo movimentos dentro dele assim, movimentos bem sutis, movimentos dos músculos, do quadril, de tudo mais, para se ajustar, para ir onde é o natural dele, tá? Porque nós temos também a tendência de contrair muito o abdômen, né? Ficar com o abdômen sequinho, como dizem, mas essa contração excessiva do abdômen não é saudável. Você não precisa deixar a barriga toda para fora, mas também nem toda para dentro. A parede abdominal ela não pode ser tensa. A parede abdominal precisa ser isso aqui, ó, flexível, tá? Ou seja, quando a gente respira, a gente movimenta a barriga igual o neném. Vocês já viram o neném respirando? Ele movimenta a barriga o tempo inteiro. Quando a gente expira e solta tudo, o que a gente faz é contrair a parede do abdômen. Não, relaxa. Um ponto a menos, tá? Não vai com tudo, não. Um ponto a menos, solta. Respira pela boca. Aperta e solta. Agora respira só pela boca. E sinta o abdômen movimentando, igual o abdômen do neném. Precisa ser assim, tá? Essa região é a região que nos dá prazer, né? Que nos dá muita satisfação. E nós estamos prendendo o nosso corpo. Nós estamos prendendo o nosso corpo como se a gente estivesse usando espartilho até hoje. Tensionando, virando um soldado. Então, quando você aperta a barriga para dentro e puxa os ombros para cima, você está na postura do soldado. O que é a postura do soldado? É a postura daquele que tem que ficar sempre alerta. E aquele que tem que ficar sempre alerta, o que acontece com ele? Ele entra em tensão, né? Logo em seguida, ele entra em estresse. Quando ele entra em estresse, ele vai entrar em depressão, ele vai entrar em ansiedade, ele vai entrar em irritabilidade, né? É a sequência, tá? Pode entrar em raiva, etc. Não, barriga molinha.
Nada de apertar demais. Faça esse movimento do ir e vir, ó. E pare, observe os pés, observe se seus pés estão vibrando. E quando os pés começam a vibrar, a energia vai subindo pelas pernas, depois as coxas e chega na base da coluna. Quando a energia chega na base da coluna, ela começa a movimentar os quadris para um lado e para o outro, tudo naturalmente, sabe? Eu estou fazendo aqui só para vocês entenderem, mas não é assim, é lá dentro. A gente começa a perceber um balancinho, ele está se equilibrando e essa energia que vem lá dos pés, ela vai subindo pela nossa coluna. E quando ela sobe, ela traz relaxamento. E um relaxamento muito profundo, um relaxamento muito bom, né? Então nós temos que prestar atenção nesse detalhe que é a consciência vibracional. Você está vibrando ou não está? Você está uma pessoa totalmente endurecida, virou um boneco, um manequim ou coisa assim? Se você sentir que está assim, relaxa. Vamos soltar. Vamos soltar. Porque se a gente começar a praticar esse tipo de exercício, eu acredito que quando acabar a pandemia, nós não vamos estar traumatizados, endurecidos, esticando um braço para cumprimentar as pessoas, né? Nós não vamos estar assim com medo um do outro, porque provavelmente a maioria vai ficar com medo do outro, né? Do seu semelhante. Eu preocupo com isso, porque eu acho que a vida é tão curta e tão rápida e a gente tem que aproveitá-la. E uma das coisas melhor da vida é a afetividade. Essa afetividade que a gente troca uns com os outros, essa alegria de viver que nós temos, né? De receber o outro com alegria. Eu não gostaria de ver as pessoas com medo umas das outras, né? Como quem saiu de uma guerra e o meu inimigo pode estar por aqui e provavelmente ele vai me matar. Não. Vamos primeiro fazer esse centramento, esse mergulho interno. Se fizermos esse mergulho, nós vamos conseguir, tá bom? Essa é a minha dica para vocês. Depois eu vou fazer um vídeo só com os exercícios, para vocês perceberem os exercícios. Se eu puder falar no vídeo, eu falarei. Se eu sentir que não dá para falar, vocês vão ver apenas como é isso tudo que eu expliquei agora. O que se tem que fazer para sentir de novo a vida nos músculos, né? A minha saúde perfeita, com vibração, com desejos, né? Com afetividade, que é o mais importante, precisa ter afetividade, sem ela não adianta, tá bom? Então eu agradeço todo mundo que me deu atenção, quem gostou dessa palestra, quem gostou dessa informação, dê um joinha, compartilhe esse vídeo e se inscreva no meu canal. Agradeço a todo mundo. Meu nome é Má Prensado. Om Shanti. Om Shanti. Om